Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado Ricardo Vieira de Souza, especialista em direito digital. Ele nos fala aí sobre segurança digital. Bom dia, doutor Ricardo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia e boa tarde a todos. É sempre um prazer boa falar tarde, com a né? Assembleia Legislativa. Boa tarde, né, Julie? Passamos do meio-dia. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Doutor, a gente sabe que nesse período de pandemia muito se falou com relação aos dados das pessoas, de localização, justamente nesse período de isolamento social. Me parece que nesse período de pandemia, essa questão de segurança digital está muito mais latente. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente tem duas questões. A primeira é o serviço ou o acordo que o governo do estado de São Paulo fez com as operadoras, que media e mede, né, se as pessoas estão saindo de casa ou não. E a segunda questão são os golpes. Voltando para a primeira questão, é algo muito interessante, mas a gente tem que tomar cuidado e penso que o governo do estado de São Paulo foi muito bem nessa questão, porque esses dados eles são necessários uma certa privacidade quando você coleta a localização das pessoas. O governo, apesar de não está em vigência ainda a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente tem alguns dispositivos constitucionais da privacidade que garantem ao cidadão que ele não seja rastreado sem a devida autorização judicial. Essa questão dos aplicativos aqui no estado de São Paulo, essa questão do monitoramento, ela foi muito interessante e muito importante, porque os dados repassados pelas operadoras de telefonia, eles são anônimos, o governo não tem como receber a identificação individual de cada pessoa. Além disso, tem uma outra iniciativa que foi lá o governo de Pernambuco. Ele foi um pouco mais além e disponibilizou no website deles de monitoramento da Covid uma localização aproximada das pessoas. Mas a gente, como trabalha com essa questão de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, privacidade e Marco Civil da Internet, a gente precisa ter em mente que esses dados eles não podem ser compartilhados, eles têm que ser anônimos, porque trata-se aí de um serviço de relevância pública. Se precisar da individualização das pessoas, de saber se determinada pessoa ou não se determinada pessoa ou não acabou saindo, precisar da localização em tempo real, que isso hoje é possível através da tecnologia, aí sim você precisa de uma autorização judicial pedindo a quebra de sigilo telemático. A outra questão relacionada aos golpes, muito se tem falado e cada vez mais tem notícias de golpes aí durante a Covid. Primeiro, em relação ao auxílio emergencial, pessoas se passando por intermediários. A outra questão relacionada a envio de dinheiro no Twitter por Bitcoin. A outra questão ainda relacionada às próprias tecnologias, porque os criminosos utilizam a chamada engenharia social, buscando falhas nessas plataformas, falhas humanas, aí tem também a displicência de quem usa isso para conseguir um acesso indevido, obter uma vantagem financeira indevida. E as pessoas, nesse momento, elas estão mais fragilizadas, essa questão do auxílio emergencial é uma questão nova, que ainda nunca tinha ocorrido, e aí as pessoas acabam confundindo quem realmente pode auxiliar nessa questão do auxílio emergencial e quem na verdade é um criminoso. E além disso, como eu falei para vocês, a gente tem as questões das plataformas. O aplicativo Zoom, por exemplo, ele foi alvo de uma invasão indevida, onde se capturaram dados das pessoas de maneira indevida, e aí
por conta dessa falha de segurança, acabou sendo necessário uma atualização. E aí eu gostaria de deixar algumas dicas, se vocês me permitirem, a respeito da como se proteger nesses casos. Claro, A fique à primeira dica, vontade. muito obrigado. A primeira dica é sempre mantenha senhas diferentes nos aplicativos. Eu tenho um e-mail, eu tenho uma senha. Eu tenho uma conta um internet banking, eu tenho que ter outra senha. Eu tenho um cadastro no site que eu faço compras. Aí seria também uma outra senha, uma terceira senha. Além disso, sempre manter o dispositivo operacional, seja o celular, seja o computador, atualizado com antivírus. Por quê? Os criminosos cibernéticos, eles acabam se atualizando constantemente. E os remédios, as vacinas para essas questões, elas também são atualizadas. Essas vacinas nada mais são do que as atualizações de segurança. E, além disso, a gente não pode compartilhar os nossos dados. Por exemplo, nunca compartilhe código de segurança com terceiros. Está tendo muito golpe em relação ao WhatsApp pedindo código de segurança. Esse código não pode ser passado para ninguém. E os criminosos têm feito isso para justamente alterar para um outro, a sua conta de um WhatsApp, desviá-la para um outro número e assim conseguir perpetrar mais golpes. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter autenticação em 2 fatores, a gente tem que se munir aí do que a tecnologia nos permite para poder evitar esse tipo de golpe. Doutor. Oi, pois não. Justamente aproveitando o gancho do senhor, o senhor falou muito bem com relação aos auxílios que o governo tem destinado à população e que a gente também já ouviu aqui alguns outros especialistas com relação a esses golpes na internet. A gente tem falado também de propagação de fake news, que eu imagino que nesse momento de segurança digital, né, direito digital, isso fica muito latente. É uma discussão que a gente vem ouvindo semana após semana com relação a fake news. Até aqui mesmo na Assembleia Legislativa de São Paulo nós temos instituída uma CPI com relação a isso. Como é que funciona, então, com relação ao direito digital e segurança digital, esse momento em que todo mundo se preocupa? A questão das fake news é uma questão extremamente importante, né? Esse ano a gente tem eleições e é um motivo de preocupação extra, porque as pessoas elas precisam ser bem informadas de qualidade. A fake news, eu posso até dar um exemplo que ocorre um efeito manada. Eu pego, compartilho com alguém alguma informação, seja essa informação falsa, e automaticamente eu vou compartilhando com outras pessoas, aí as outras pessoas, meus contatos, vão compartilhando com outros, e aí isso chama efeito manada, acaba tendo um efeito em cascata. A gente precisa se preocupar muito, e é muito interessante essa comissão parlamentar de inquérito aí de iniciativa da Assembleia Legislativa e também o projeto de lei que está em trâmite no Congresso Nacional para tentar regular essa questão, porque depende muito dos aplicativos, Twitter, Facebook, em banir essa prática das notícias falsas. Isso acaba sendo muito complicado para a população, porque às vezes as pessoas não têm como discernir o que é verdadeiro do que é desinformação. E aí você precisa fazer um trabalho de checar aquela informação na imprensa comum. E às vezes isso não acontece. E as pessoas têm mania de compartilhar, isso é um hábito, de compartilhar coisas que recebem de outras. A gente teve muitos casos aí da Covid em relação a fake news, falando sobre cloroquina, falando por exemplo, que caixões estavam sendo enterrados sem ninguém, e isso acaba gerando temor na população, e a gente tem que, primeiro,
dar um exemplo na questão de punição para quem cometeu essas questões relacionadas à desinformação, e a gente também tem que apurar, identificar essas redes para poder, como digamos assim, tentar bani-las. E isso só é possível com a colaboração dos aplicativos, WhatsApp, Facebook, Twitter e outras plataformas de redes sociais que permitem aí essa comunicação com várias pessoas. Falando um pouco né, da lei das fake news, doutor, está tramitando aí no Congresso, tem gente que fala que a lei é bacana, tem gente que diz que precisa conversar ainda, precisa de um debate com a sociedade. Qual que é a sua opinião? Eu acho que tem uma iniciativa importante, uma questão que está sendo discutida relacionada justamente ao relator propõe medida de controle assim do WhatsApp na questão relacionada aos disparos de mensagem. O que eu penso é que tem que ter um debate multissetorial envolvendo sociedade civil, setor empresarial, o próprio poder legislativo, para equacionar a questão. Nunca vai estar bom para todos os lados, mas tem que equacionar a questão e dar à sociedade uma resposta a isso. Por exemplo, antigamente a gente tinha e ainda tem o spam. Você pega, recebe várias propagandas no seu e-mail e acaba indo na caixa de spam. A própria tecnologia criou mecanismos de banir o spam, porque antes a gente recebia na nossa caixa de entrada, a tecnologia permite que ele vá para uma caixa específica de spam e não fique poluindo o nosso e-mail. É a mesma coisa em relação às fake news. A gente precisa ter mecanismos tecnológicos de controlar isso. E aí precisa de uma parceria entre o setor público, o setor privado, a sociedade civil, os provedores e o próprio poder legislativo para equacionar uma melhor saída. Acho que essa questão é importante, é interessante, e a gente pode dar como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem uma legislação específica para fake news. Inclusive, a gente sabe que e foi divulgado amplamente na imprensa lá dos Estados Unidos, que teve uma interferência nas eleições norte-americanas, justamente por disseminação de notícias falsas. Tá certo. Eu gostaria de agradecer, então, ao doutor pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada, doutor Ricardo. Eu que agradeço a todos. Uma boa tarde. Uma boa tarde.